Queridos e amados irmãos, Mes bien-aimés, eu não tenho dúvida je n'ai pas de doute de que Deus nesta noite tem uma palavra que Dieu il a une parole ce soir para o seu coração. pour ton cœur. Como eu sempre tenho feito, Comme je fais toujours, tenho procurado deixar que o Espírito de Deus j'ai laissé le Saint-Esprit de Dieu, possa falar com a sua igreja. qu'il puisse parler dans l'église. E eu sempre fico à disposição dele, Je reste toujours à disposition du Saint-Esprit até o último minuto, jusqu'au dernier instant, para que ele coloque no meu coração qu'il mette dans mon cœur a palavra que ele quer falar. la parole qu'il veut me parler. Não adianta nada Ça ne sert à rien nesta noite eu trazer-lhes uma mensagem de mim mesmo, si j'apporte un message de moi-même, mas certamente adiantará mais c'est sûr trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. que ça sera bon si j'apporte un message de Dieu pour ton cœur. E eu quero trazer uma palavra do coração de Deus. Et je vais apporter un message de Dieu Quantos pour toi. ainda querem continuar ouvindo a voz de Deus, digam amém. Combien veulent écouter la voix de Dieu? Dis Amen. Então, por gentileza, coloque-se em pé. Donc mets-toi debout s'il te plaît. Abra comigo a sua Bíblia Ouvre ta Bible. no Evangelho de Lucas, Évangile selon Luc, do capítulo 7, chapitre 7, a partir do versículo 11. à partir du verset 11. Lucas capítulo 7, Luc, chapitre 7, a partir do versículo à 11. partir du verset 11. Glória a Deus. Os irmãos tenham um pouco de paciência. Les frères peuvent avoir un peu de patience. Essa é apenas a segunda vez que eu vou pregar C'est la com paix. tradutor. C'est la deuxième fois seulement que je prêche avec un traducteur. A última vez foi numa tribo indígena La dernière fois, c'était dans une tribu indigène. e o tradutor traduziu para quatro dialetos. Et le traducteur, il a prêché pour 4 dialectes différents. Foi uma bênção de Deus, Ça a été une bénédiction de mas eu Dieu. tive um pouco de dificuldade no Et j'ai eu começo. un peu de difficulté, je confesse. Mas o Espírito de Deus vai nos ajudar nesta Mais noite. le Saint-Esprit va nous aider ce soir. Somente aqueles que já encontraram, digam amém. Disent Amen ceux qui ont retrouvé. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Luc 7, verset 11. A palavra de Deus assim nos diz: E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim. Le Diga, jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. diga Naim. Dis avec moi, Nain. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Diga discípulos Dites disciples e uma grande multidão. et une grande foule. E quando chegou perto da porta da cidade, Et lorsqu'il fut près de la porte de la ville, eis que levavam um defunto. voici emportait un mort. Diga um defunto. Dites un mort. Filho único de sua mãe, Fils unique de sa mère, que era viúva, qui était veuve. e com ela ia uma grande multidão Et avec elle, beaucoup de gens de la ville. da cidade. E vendo-a, Et l'ayant vue, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela le Seigneur fut ému de compassion pour elle. e disse-lhe: Et lui dit, Não chores. ne pleure pas. E chegando-se, Il s'approcha, tocou o esquife, il toucha le cercueil. e os que o levavam pararam. Et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. E disse: Et il dit, Jovem, jeune homme, eu te digo, je te le dis, levanta-te. lève-toi. E o defunto assentou-se Et le mort s'assit e começou a falar, et se mit à parler. e restituiu-o à sua mãe, Et Jésus le rendit à sa mère. e de todos se apoderou o temor, Et tous furent saisis de crainte e glorificavam a Deus, dizendo: et glorifiaient Dieu, disant, grande profeta se levantou entre un nós, grand prophète apparut parmi nous. e Deus visitou o seu povo, Et Dieu a visité son peuple. e Deus visitou o seu Et povo, Dieu a visité son peuple. e Deus visitou o seu Et povo, Dieu a visité son peuple. e Deus visitou o seu Et povo. Dieu a visité son peuple. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Podeis assentar Vous pouvez vous asseoir com a sua Bíblia aberta. avec ta Bible ouverte. Meus queridos e amados irmãos, Et bien-aimés, nós estamos aqui nesta nous noite sommes ici ce soir para agradecer a Deus pour remercier le Seigneur por mais ano pour encore une année que o Senhor tem dado à Assembleia de Deus, que le Seigneur a donné pour l'Assemblée de Dieu, missão pioneira mission pionnière em Guiana dans Francesa. la Guyane française. E nesta noite, Ce soir, assim como na noite de ontem, comme hier, vocês chegaram aqui com o objetivo je suis venu avec l'objectif de agradecer a de Deus remercier Dieu pelas bênçãos, pour les bénédictions, pelos milagres pour les miracles e por tudo aquilo et pour tous ceux que o Senhor tem feito por que vocês. le Seigneur a fait pour toi.
Mas eu tenho certeza Mais je suis sûr que no meio daqueles que aqui estão qu'au milieu de tous ceux qui sont e ici, que vieram para agradecer a qui Deus, sont venus pour remercier le Seigneur, existem pessoas aqui também il existe aussi parmi nous que estão aqui nesta des noite personnes ici porque precisam de um milagre, qui ont besoin de miracles, porque desejam receber alguma coisa da parte de Deus. parce qu'ils désirent recevoir quelque chose de la part de Dieu. Eu sei que há pessoas aqui nesta Je noite sais qu'il y a des personnes ici ce soir que adentraram este santuário qui sont entrées dans ce temple dizendo para Deus: en disant à Dieu, Tu és a minha última esperança, tu es ma dernière espérance, Tu és o meu último tu recurso, es mon dernier recours, Tu és a última porta onde eu vou bater. tu es la dernière porte où je vais frapper. E isto acontece Et cela arrive porque muitas pessoas, parce que beaucoup de personnes, por causa dos problemas da vida, à cause des problèmes de la vie, por causa das circunstâncias da vida, à cause des circonstances de cette vie, acabam perdendo ils arrivent à perdre a esperança, l'espoir, os sonhos. les rêves. E eu precisava que nesta noite Mais j'avais besoin ce soir Deus confirmasse que Dieu confirme em meu coração dans mon cœur a palavra que ia ser la pregada. parole que j'allais E prêcher. enquanto o seu servo, Et pendant que son serviteur, pastor Silvan Santos, pasteur Sylvain Santos, cantava aqui nesta il noite, chantait ici ce soir, Deus o usou Dieu l'a utilisé para falar pour parler de esperança d'un espoir, e de sonhos, d'espérance et de de rêve, sonhos de rêve e de et esperança. d'espoir. E Deus então falou ao meu coração Dieu, il a parlé dans mon que cœur nesta noite que ce soir, Ele deseja il veut restaurar sonhos, restaurer des rêves, restaurar esperança, restaurer d'espoir, restaurar o ânimo restaurer la de joie pessoas aqui nesta des noite. personnes ici ce É soir. por isso que o Espírito de Deus C'est pour ça que le Saint-Esprit colocou no meu a coração mis dans mon cœur uma mensagem un message que eu quero trazer-lhes que nesta je veux noite. t'apporter ce soir. Eu quero tematizá-la Je voudrais te donner como un terme. restaurando Restauration a esperança de l'espérance ou os sonhos ou des rêves perdidos. perdus. Olha para esse irmão que está do seu lado. Regarde le frère à côté de toi. Pergunte para ele nesta noite: Demande-lui, você tem sonhos na presença de Deus? tu as un rêve dans la présence Você de tem Dieu? esperança na presença de Deus? Tu as des espoirs? Diga: se você não tem mais sonhos, Si tu n'as plus de rêve, se a tua esperança pereceu, tu n'as plus d'espoir. esta noite Deus está aqui Ce soir, Dieu para est ici restaurar a tua esperança, pour restaurer ton para espoir, entregar a tua vitória, pour donner la para victoire, entregar o teu pour milagre, donner ton para miracle, entregar a tua bênção. pour donner ta bénédiction. Você está no lugar certo. Tu es dans le bon endroit. Ele vai te abençoar. Il va te bénir. Ele vai derramar da sua Il graça va verser sa e do grâce seu poder sobre este lugar et sa puissance sur para ce te dar vitória. pour te donner la Só victoire. aqueles que creem, levante a sua mão. Ceux qui croient, lève la main. Exalte o nome do Senhor. Exalte le nom du Seigneur. Peça a Ele nesta noite, Exalte son nom porque ce Ele já soir. está aqui para receber Parce qu'il est ici tua adoração. pour recevoir ton adoration. Meus queridos e amados irmãos, Mais bien-aimé, é muito importante très important na vida dans la vie que você tenha estas duas que coisas: tu aies ces deux choses, esperança de l'espoir e sonhos. et des rêves. E por que você me pergunta? Et tu me demandes pourquoi, pasteur? Primeiramente, Premièrement, porque a esperança, parce que à l'espoir, luz da palavra de Deus, selon la Bible, está ligada à fé. elle est liée à la foi. Quem não tem esperança Celui qui n'a plus d'espérance não tem fé. n'a plus de foi. Quem não tem esperança Celui qui n'a pas não d'espoir tem n'a expectativa. pas de foi. Quem não tem esperança Celui qui n'a pas não d'espérance tem perspectiva. n'a pas d'espoir. Quem não tem esperança Celui qui n'a pas não d'espérance pode sonhar. ne peut pas rêver. Quem não tem esperança Celui qui n'a plus d'espérance não pode ne vencer. peut pas vaincre. Quem não tem esperança Celui qui n'a plus não d'espérance pode ne conquistar. peut pas conquérir. Quem não tem Celui esperança qui n'a plus não d'espérance pode ser ne abençoado. peut pas être béni. Quem não tem Celui qui esperança n'a plus não d'espérance pode receber a ne vitória. peut pas recevoir la Quem não victoire. tem Celui esperança qui n'a plus d'espérance, vive triste. il reste triste. Quem não tem Celui qui esperança n'a plus d'espérance, vive cabisbaixo. il reste avec la tête Quem basse. não tem Celui qui esperança n'a plus d'espérance, não tem força para il n'a adorar. plus de force pour adorer. Quem não tem Celui qui esperança n'a plus não d'espérance, fala em línguas ne parle estranhas. plus en langue, Quem não tem Celui qui esperança n'a plus não d'espérance, acredita que Deus fala. ne croit plus Quem en não Dieu. tem esperança Celui qui n'a plus não d'espérance, sente a presença de ne Deus. sent plus la présence Quem de não Dieu. tem esperança Celui qui n'a plus d'espérance, está desanimado. il n'a plus de joie. Nesta noite, Mais ce se soir, você está sem esperança, si tu n'as plus o d'espérance, Deus de toda a esperança Dieu de l'espérance está aqui nesta est noite présent ici para parmi nous restaurar a tua pour esperança restaurer e ton para espérance, abençoar a tua vida. pour bénir ta vie. Talvez você esteja nesta noite L'être que tu as ici ce soir, igual o profeta Jeremias, et selon le prophète no Jérémie, livro de dans le Lamentações, livre de Lamentation, no capítulo 3, o versículo dans le 18, chapitre 3, verset 18, Jeremias disse: et Jérémie dit, pereceu de mim a esperança l'espérance est morte e a minha força
força já não existe no Senhor. Et mes forces ne sont plus dans le Seigneur. Jeremias estava sem força, Jérémie n'avait plus de force porque estava sem parce esperança. qu'il n'avait plus d'espérance. Logo, quem não tem esperança Ça veut dire que celui qui n'a plus d'espérance, fraco. il est faible, está desanimado, il n'a plus de não joie, consegue caminhar, il n'arrive plus à não marcher, consegue andar, il n'arrive plus à marcher, não consegue triunfar, il n'arrive plus à não vaincre, consegue vencer. il n'arrive plus à voir É de por isso triomphe. que nesta noite C'est pour ça que ce soir, Deus quer te dar esperança. Dieu il veut te donner É l'espérance. por isso que nesta noite C'est pour ça que ce soir, Deus quer renovar a tua Dieu esperança. veut renouveler ton espérance. Mas eu disse também aqui Mais je dis une chose ici, que a esperança l'espérance, está ligada à fé. elle est reliée à la foi. E vocês devem se lembrar Et tu dois te rappeler do que o escritor aos Hebreus disse, que l'écrivain aux Hébreux a no dit, capítulo 11, versículo dans le 1. chapitre 11, verset Ele 1er, disse que a fé il a dit que la foi é o firme fundamento est la fondation das coisas que se esperam des choses qu'on attend, e a certeza de la das certitude coisas que não se des veem. choses qu'on ne voit pas. Perceba que ele diz Tu peux remarquer Et a qu'il dit fait- que la foi, é o firme fundamento c'est la ferme fondation daquilo que você aguarda, de ce que tu attends, daquilo que você espera, de ce que tu attends, daquilo que você almeja. de ce que tu espères. Se você não tem fé, Tu n'as plus de foi, você não tem tu esperança. n'as plus d'espérance. Se você não tem Tu esperança, n'as plus d'espérance, você não tem fé. tu n'as pas de Se foi, você não tem fé, tu n'as pas de foi, você não tem milagre. tu n'as pas de Se miracle, você não tem milagre, tu n'as pas de miracle, você não tem tu vitória. n'as pas de victoire, Se você não tem tu vitória, n'as pas de victoire, você só vive desanimado. tu restes Se você vive desanimado, si tu es sans a bênção de Deus não pode te alcançar. bénédiction E n'arrive nesta pas. noite, queridos, Ce soir, o Espírito de Deus está aqui le Saint-Esprit para est ici, renovar a tua fé, renouveler ta foi, aumentar a tua fé, et augmenter ta te foi, dar fé nessa te noite, donner de la foi para ce você soir, alcançar o teu milagre, pour que tu arrives à voir ta para foi, você receber a tua pour bênção. que tu arrives à voir ta Eles bénédiction. querem ter a sua fé aumentada nessa noite. Combien veulent augmenter leur foi ce soir? Quantos querem ter a sua esperança renovada nessa noite? Combien veulent avoir plus O d'espérance Espírito ce de soir? Deus vai renovar a tua Le esperança. Saint-Esprit va renouveler ce O soir. Espírito de Deus vai renovar os Le teus sonhos. Saint-Esprit va renouveler ce soir. Este texto que eu li, Et ce texte que j'ai lu, como base da palavra que Deus colocou no meu coração, comme la base de ce que tu as mis dans mon cœur, fala a respeito parle de uma história d'une histoire de uma mulher d'une femme que estava sem esperança, qui n'avait plus d'espérance, de uma mulher que estava sem sonhos, une femme qui n'avait plus de rêve, de uma mulher que estava sem une expectativas. femme qui n'avait plus d'espoir. Como eu disse nesta noite, Comme je dis ce soir, a mensagem que Deus me entregou le message que Dieu m'a tem donné como tema a un thème: restaurando a esperança perdida, la restauration de restaurando o l'espérance, sonho perdido. la restauration du rêve. Mas como nesta Et noite comme ce soir, nós estamos em um culto de ações de nous graças, sommes dans un culte d'action de grâce, eu também poderia tematizar je voudrais aussi apporter un thème, esta mensagem ce message, como o velório comme le que acabou em um culto de ações de qui est graças. devenu un culte d'action O de grâce. velório começou sem esperança, Commencer sans espérance, terminou com esperança. terminer avec de l'espérance. Começou com tristeza, Commencer avec de la tristesse, terminou com alegria. terminer avec de la joie. Começou sem vitória, Commencer sans mas victoire, terminou com uma grande vitória. terminer avec une Olha grande para essa victoire. pessoa que está do teu lado. Regarde la personne à côté de Diga toi. para ela nesta noite: Dis-lui ce soir, não me importa peu importe a situação em que você la está, situation que tu passes, você está no lugar certo, tu es dans le bon endroit, você está na porta tu es certa, dans la bonne porte, você chegou no lugar tu es certo. venu dans le bon endroit. O Deus do milagre está Le aqui. Dieu du miracle, Ele pode nesta noite mudar a tua il vida. peut changer ta vie Ele ce vai soir. abençoar a tua vida. Il va bénir ta vie ce soir. Você pode adorar a Ele por Tu isso. peux adorer le Seigneur. Você pode bendizer a Ele por isso. Tu peux bénir le Seigneur. Comece a adorar a Ele nessa noite. Commence à adorer le Porque a Seigneur. presença dele é real neste Parce que le lugar. Seigneur, il est réellement Eu présent. estou sentindo a presença Je dele sens aqui. la Eu présence du estou Seigneur. sentindo a unção dele aqui. Je sens Eu l'onction estou du Seigneur. sentindo a unção de milagres. Je sens l'onction Eu de estou miracle. sentindo a unção de vitória. Je sens la A victoire. presença dele é real nesse Sa lugar. présence est réelle. Só aqueles que estão sentindo, Ceux qui- levante a sua mão e adore a Ele nesta noite. Leve a melhor glória a Deus que você puder deixar. Et adore le Seigneur ce soir. Antes que eu fale desta mulher, Avant que je parle de cette femme, eu quero falar de 3 peculiaridades deste texto. je voudrais parler de 3 choses dans ce texte. A primeira peculiaridade deste La texto première chose que je voudrais attirer votre attention, é que somente Lucas registra esse texto.
Seulement Luc, il parle de cette femme. Você não vai encontrar este texto Tu ne vas pas rencontrer ce texte registrado nos outros evangelhos. enregistré dans les autres Você évangiles. não o encontrará Tu n'arriveras pas à em trouver Mateus, dans Matthieu em Marcos dans Marc e nem tampouco em João. et non plus en Jean. Somente Lucas, Seulement Luc, que além de médico, qui était médecin, era historiador, il était aussi quelqu'un, registra essa história. un chercheur qui a enregistré cette histoire. E ele faz isto Et il a fait cela porque Deus parce que Dieu tem algo a dizer neste il a texto. quelque chose à nous Tem enseigner. lições a ensinar neste Il y texto. a des leçons que nous pouvons Tem apprendre, milagre para contar através deste des texto. miracles pour qu'on vienne apprendre. Esta é a primeira peculiaridade. C'est la première chose qu'on peut apprendre avec ça. Somente Lucas registra o texto. Seulement Luc parle de cette femme. A segunda peculiaridade La deuxième chose, é que neste texto, c'est que ce texte, e somente neste et texto, seulement dans ce texte, você encontra tu rencontres registro un enregistrement, acerca da cidade de Naim. le registre de la... Procurar em toda a Bíblia, Si tu cherches dans toute la Bible, de Gênesis a Apocalipse, de la Genèse à l'Apocalypse, você não encontrará tu ne trouveras pas uma segunda vez une seconde fois a expressão Naim, l'expression de la ville de o Nain, registro a respeito da cidade de Naim. le registre qui parle de la ville de Nain. Aí talvez você pergunte, Donc tu peux demander, e por que então existe uma história a respeito de Naim? et pourquoi il y a une histoire qui parle de Nain? Porque o Deus que nós Parce servimos que le Dieu que nous servons, é um Deus que não se esquece c'est un Dieu qui n'oublie jamais, do menor que seja, même des plus petits, da menor pessoa que seja. de la plus petite personne qui existe. Talvez você se sinta Peut-être que tu te sens insignificante. insignifiant, Talvez você se sinta peut-être que tu te sens uma pessoa sem une importância. personne sans importance. Mas quando Naim aparece neste texto, Mais quand Nain apparaît dans ce texte, Deus está querendo dizer: Dieu veut dire eu me importo com que você. je m'importe avec toi, Ainda que você se ache même insignificante, que tu te sentes insignifiant, ainda que você ache que não é ninguém, même que tu te sentes personne, ainda que você ache que não é nenhuma pessoa, même que tu te sentes comme eu me personne, importo com você. je m'importe pour Eu toi. olho para a tua vida, Je te regarde, eu sei quem você é. je sais que tu Eu tenho es, milagre para você. J'ai un miracle Eu pour tenho ta vie. bênção para você. J'ai bénédiction Eu pour tenho ta vie. vitória para j'ai une você. victoire pour ta vie. Naim era uma cidade pequena, Nain était une petite ville, não era uma cidade turística, n'était pas une ville touristique, não era uma cidade comercial. n'était pas une ville commerciale. Ninguém tirava férias em Naim. Personne n'allait en vacances à Nain. Ninguém buscava passar pela cidade de Naim. Personne ne s'inquiétait pour passer à la ville de Nain. Naim era uma cidade sem atrações turísticas. Nain, c'était une ville sans attraction. Naim não tinha um comércio forte. Nain n'avait pas un grand commerce. Naim não tinha nada que pudesse atrair alguém para aquela cidade. Nain n'avait rien pour attirer des personnes pour cette ville. Mas Jesus Mais Jésus, decidiu il a décidé ir até a cidade de Naim. d'aller à la ville de Nain. Talvez você chegou aqui nesta Peut-être que noite tu es arrivé ici ce soir dizendo: eu não tenho nada en disant je n'ai plus que rien possa chamar a atenção de Deus. qui puisse attirer l'attention Deus de não Dieu. olha para mim. Dieu ne me regarde Porque se pas. ele olhasse para mim, Parce que s'il me eu regardait, não estaria na situação que estou. je ne serais pas dans cette Eu não situation. estaria enfrentando o que eu estou Je ne enfrentando. passerai pas par ceux que je Mas passe. este texto nesta noite Mais ce texte ce vem soir, para mudar a tua il est concepção. venu pour changer ta Você vision. pode achar que não é ninguém. Tu peux penser que tu n'es Você personne. pode achar que não tem nada para atrair a Deus. Tu peux penser que tu n'attires pas Mas nesta l'attention noite de Deus Dieu. está dizendo: Mais Dieu te dit ce soir, eu estou olhando para você. je te regarde ce Você é soir. importante para Tu es mim. important pour Eu toi. amo você. Je t'aime. Eu morri na cruz do Calvário pela tua vida. À la croix, tu t'as Eu pour tenho ta vie. milagre para você. Et j'ai un miracle pour ta vie ce soir. Esse irmão que está no teu lado e diga: Regarde le frère à côté de você toi é importante para et Deus. dis-lui tu es important pour Você é Dieu. insignificante. Tu as beaucoup de Você signification merece pour Dieu. Tu importância. es très important pour Dieu. Jesus te ama. Jésus t'aime. Você está aqui nesta noite. Tu es ici ce soir. Ele está olhando para você. Il te regarde ce soir. Ele te ama. Il t'aime. E tem milagre para a sua Et il vida. a un miracle pour Só ta vie. aqueles que creem dêem glória a Deus. Que ceux qui croient donnent gloire à Dieu ce soir. Esta é a segunda peculiaridade. C'est la deuxième chose qu'on apprend dans ce A texte. primeira peculiaridade. La première chose, je rappelle, Somente Lucas escreve esse texto. c'était que Luc, il est le seul à écrire ce A texte. segunda La peculiaridade. deuxième chose, Somente aqui neste texto. seulement dans ce texte, A Bíblia fala a respeito de Naim. la Bible parle de Nain. A terceira La peculiaridade. troisième chose que je voudrais attirer votre attention, No Evangelho de Lucas, l'évangile selon Luc. pela primeira vez, La première fois, Jesus é chamado de Senhor. Jésus est appelé de Seigneur. E é importante você saber disso, C'est important que tu saches cela. porque Lucas, Parce que Luc, ele escreve para os gregos. il écrit pour les Grecs. E dentro do contexto grego, Et selon la vision des Grecs, Senhor
Seigneur era aquele que tinha a capacidade était celui qui avait la capacité de mandar d'ordonner e fazer a sua ordem ser et cumprida. faire que son ordonnance soit accomplie. Aquele que tinha o poder Celui qui avait la puissance de dizer de parler e ter aquilo que dito ver acontecer. et obliger que les personnes exercent ce qu'il a ordonné. Logo quando a Bíblia chama Donc quand la Bible elle parle Jesus de Senhor, que Jésus est Seigneur, está dizendo que Jesus não é qualquer ça pessoa. veut dire que Jésus n'est pas n'importe qui. Está dizendo que Jesus pode fazer aquilo que você precisa. Ça dit que Jésus, il peut faire ce que toi tu as besoin. Está dizendo que ele tem algo para te Ça oferecer. veut dire que lui, il a quelque chose pour t'offrir ce soir. Está dizendo que você não está servindo a qualquer Deus. Ça veut dire que tu ne sers pas n'importe qui. Está dizendo que você não serve alguém que não pode fazer nada por você. Ça veut dire que tu ne sers pas quelqu'un qui ne puisse rien faire pour toi. Mas você serve a Jesus, Mais tu sers Jésus, aquele que é Senhor, celui qui est Seigneur, aquele que tem poder sobre as enfermidades, celui qui a de la puissance aquele que au-dessus tem des poder sobre maladies. os problemas, Il y a de la puissance au-dessus des problèmes, aquele que tem poder sobre a morte, la puissance au-dessus de la mort, aquele que tem poder sobre a tristeza, au-dessus de la tristesse, aquele que tem poder sobre os teus problemas. au-dessus de tes problèmes. Quando a Bíblia diz que ele é Senhor, Quand la Bible dit qu'il est Seigneur, ela está dizendo elle dit que ele tem poder qu'il a la puissance para te dar pour vitória. te donner la victoire. Quando ela diz que ele é Senhor, Quand elle dit qu'il est Seigneur, ela está dizendo elle dit que você pode crer que tu peux que croire ele pode te dar o et il milagre, peut te faire le que miracle, ele pode te dar a vitória, il peut te donner la que victoire, ele pode te abençoar. il peut te bénir. Nesta noite, Ce soir, olhe para esta enfermidade regarde la maladie que está no teu corpo agora dans ton corps. e diga: enfermidade, Je dis maladie, não és tu que é grande, ce n'est pas toi le plus é o grand, meu Deus que é grande. c'est mon Dieu le plus grand. Olhe para o teu problema nesta noite Regarde ton problème ce e soir diga para este problema: et dis à ton problème, não és tu que é grande, ce n'était é pas, o meu Deus que é grande. c'est mon Dieu le plus Diga grand. para esta circunstância diversa: À ta circonstance, não és tu que é grande, ce n'était é pas, o meu Deus que é grande. c'est mon Dieu il est Ele é plus grand. Senhor da vida, Seigneur de la Ele vie, é Senhor da morte, il est Seigneur de la Ele é Senhor da alegria, Senhor de la Ele é joie. Senhor da tristeza, Senhor da tristeza. Ele é Senhor que pode, Il est Seigneur Ele é Senhor que manda, c'est lui qui Ele é Senhor que faz, qui fait, Ele é Senhor que cura, celui qui guérit, Ele é Senhor que levanta, celui qui élève, Ele é Senhor que abate, qui abat, Ele é Senhor que dá vida, qui donne la vie. Ele é Senhor que te trouxe aqui Le Seigneur qui t'a para te dar vitória, para te curar, para te abençoar. Receba nesta noite, Ele já está te abençoando. parce qu'il te bénit ce soir. Levando roupa na bagaçura bicanda rabahai. Recanda rabassuri bicanda rabahai. Pastor Silvan, Pasteur Sylvain, é por isso que há quase 20 anos c'est pour ça qu'à plus de 20 ans, eu prego este evangelho. je prêche cet évangile. Porque este evangelho Parce que cet évangile, é o poder de Deus c'est la puissance de para a Dieu salvação pour sauver de todo aquele que de crê. tous ceux qui É croient. por isso que eu prego este C'est evangelho. pour ça que je prêche l'évangile. Porque por onde eu tenho pregado, Parce que là où je passe, Deus tem feito milagres, Dieu il a fait des miracles, Deus tem feito maravilhas, Dieu il a fait des merveilles, Deus tem feito prodígios, Dieu il a fait des prodiges, Deus tem feito sinais. Dieu il a fait des signes. Quantos aqui já foram alcançados Combien ont été pelos milagres de Deus? ont reçu des Quem miracles? já foi alvo do milagre de Deus aqui nesta Qui noite? est-ce qui a déjà reçu des Quem miracles? pode testemunhar comigo esta Qui noite? est-ce qui peut témoigner? Quem pode dizer que Deus tem poder Qui est-ce qui peut dire que Dieu a de la para puissance fazer algo na tua vida? pour faire quelque chose dans ta vie? Eu estou lembrando de uma história Je me rappelle d'une histoire que não é uma história qualquer, qui n'est pas n'importe quelle histoire. é uma história que é verdadeira, C'est une histoire qui est véritable, é uma história verdadeira. une histoire vraie. Conta-se que uma certa irmã Et un jour, estava passando por várias je dificuldades, passais par des difficultés, principalmente a respeito da questão de alimentação. principalement pour l'alimentation. Era uma pessoa muito pobre Il y avait quelqu'un qui était très pauvre e já por alguns dias et pendant quelques jours, ela não se alimentava direito, elle n'avait plus à manger. mas ela era crente, Mais elle était ela chrétienne, era serva de elle Deus, était servante ela de Dieu. temia Deus, Elle avait crainte ela de cria no l'Éternel. poder de Elle Deus. croyait dans la puissance de Dieu. Aí um dia ela acordou, Et un jour, elle s'est réveillée. chamou os seus filhos, Elle a appelé ses enfants. preparou a mesa, Elle a préparé la table. colocou as melhores xícaras, Elle a pris les verres. pegou aquele jogo de
de copos e pratos que há muito tempo ela não usava Elle a pris l'appareillage e colocou sobre a et mesa. elle a mis sur la table. Chamou os seus filhos Et elle a appelé ses enfants. e disse: vamos orar, Et elle a dit, allons prier. porque Deus hoje vai mandar Parce que Dieu va emmener pão e café à manger du pain et du café. para que nós possamos tomar o melhor café. Pour avoir le meilleur café, le petit Aí os déjeuner. filhos olharam para ela Donc ses enfants l'ont e regardé. disseram: a fome Et on dit, la já faim está deixando a mamãe commence à assim pouco para lá, laisser notre mère já está folle. variando, Elle commence à être já folle. está meio louca. Elle est un peu folle. Deve ser a fome. C'est parce qu'elle a Como é faim. que Deus vai mandar pão? Comment Dieu va envoyer Como du é que pain? Deus vai mandar café? Comment Dieu va envoyer du café? Aí aquela serva de Et Deus, cette servante de Dieu, firmada nesta fé, elle avait cette foi. chamou os filhos, Elle a appelé ses enfants. seus Elle a joelhos, ses jeunes. e começou a orar, Elle a commencé à prier à genoux. dizendo: Et elle a dit, Senhor, Seigneur, manda pão envoie du pain e manda café. et envoie du café. Senhor, Seigneur, manda pão envoie du pain e manda et café. envoie du café. Aí passava pela frente da casa daquela mulher Et devant la maison passait quelqu'un, certo homem un homme que não temia Deus. qui n'avait pas la crainte de E l'Éternel. quando ouviu aquela oração, Pendant qu'il a écouté cette prière, disse assim: agora eu sei il a dit, maintenant je sais que esses crentes não são certos da cabeça. que ces chrétiens, ils ne sont pas bien dans Eles leur devem ser tête. meio malucos Ils mesmo. sont un peu fous réellement. Como é que Deus vai mandar pão e café Comment Dieu va envoyer du pain et du café para esta mulher? pour cette femme? Mas só para que eu possa Et pour que je puisse fazer uma brincadeira com ela, jouer avec elle, eu vou até a padaria, je vais jusqu'à la pâtisserie. vou comprar saco de pães, À la boulangerie, j'achèterai du pain. comprar alguns quilos de açúcar Je vais acheter du sucre e alguns pacotes de café, et quelques paquets de café. e vou fazer uma brincadeira com esta irmã. Et je vais blaguer avec cette sœur. E ele foi à padaria, Et il est allé à la boulangerie, comprou pão, il a acheté du pain, comprou açúcar, il a acheté du sucre, comprou café, il a acheté du café, comprou manteiga il a acheté du e beurre algumas coisas et mais. quelque chose d'autre. Chegou na janela daquela irmã En arrivant à la fenêtre de e cette sœur, grito bem alto, il a crié, disse: ei, irmã, hé sœur, ei, irmã, hé sœur, daqui que o diabo trouxe. voilà ce que le diable il t'envoie. E jogou a sacola com tudo que tinha Et dentro, il a jeté le sachet dentro da casa da mulher. avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur dans la maison de la femme. Aquela serva de Deus se levantou, Et la servante du Seigneur s'est levée a idade que Deus tinha lhe dado, avec l'autorité du Seigneur. e disse para Et ele: elle a dit, pode até ter sido o diabo que trouxe, ça peut être même le diable qui a mas foi Deus que mandou. C'est Dieu qui a ordonné. Foi Deus que mandou. Xamarabacandarabai. Você que acredita no milagre de Deus, Ele é Senhor, Ele tem poder para te abençoar e para te dar vitória. Pour te bénir et te donner la victoire. Deus vai usar até o ímpio para te abençoar. Deus vai mandar bênçãos até de onde você não espera, mas Ele vai te abençoar. Dieu va utiliser la personne que tu attends le moins pour te bénir. Talvez você esteja pensando nesta noite: Peut-être que tu penses ce soir, pastor, pasteur, por que esta mulher estava sem esperança? pourquoi cette femme n'avait plus d'espérance? Por que ela estava sem sonhos? Pourquoi elle n'avait plus de rêve? Porque a situação dela era difícil. Pourquoi sa situation était difficile? Eu vou trazer a Je vocês voudrais apporter pour vous pouco do contexto desta un história. peu du contexte de cette histoire. A Bíblia começa o texto dizendo La Bible commence le texte en disant que depois de pouco de tempo, qu'après quelques jours, Jesus foi à cidade chamada Naim. Jésus est allé dans une ville appelée Nain. Se você ler os capítulos Si tu lis les chapitres que antecedem este texto, qui sont avant ce texte, você perceberá tu vas remarquer que a Bíblia narra que la Bible parle alguns milagres que Jesus realizou. de quelques miracles que Jésus avait réalisés. Jesus estava Jésus, il était na cidade de Cafarnaum, dans la ville de Capernaum. mas ele agora vai para a cidade de Naim. Et maintenant, il va dans la ville de Nain. Ali em Cafarnaum, Et dans Capernaum, Jesus tinha feito vários milagres. Jésus avait fait beaucoup de miracles. Por causa dos milagres que ele Et fizera, à cause des miracles qu'il avait fait, as multidões o acompanharam.
acompanhavam. Les foules l'accompagnaient. As pessoas estavam Les seguindo-o personnes suivaient Jésus porque queriam ver parce qu'ils voulaient e voir receber milagres da parte et dele. recevoir des miracles de ce Père. Aí eu fico imaginando Et donc j'imagine a conversa que vinha acontecendo no meio daquela multidão. la conversation dans la foule. As pessoas dizendo: Les personnes qui disaient, você viu tu as vu a autoridade que ele tinha, l'autorité qu'il como avait, ele expulsou os demônios, comment il expulsait les como ele démons, curou aquele comment il cego, a guéri le como ele aveugle, deu audição àquele surdo, comment il a guéri le sourd, como ele levantou aquele il paralítico, a levé le como paralytique, ele curou aquele leproso, comment il a guéri le lépreux, como ele fez aquele milagre. comment il a fait ce miracle. As pessoas vinham Les alegres, personnes étaient joyeuses, as pessoas estavam les felizes, personnes étaient remplies de joie, porque Jesus fazia parce milagres, que Jésus faisait des porque miracles, eles tinham contemplado parce qu'ils avaient vu Deus fazer muitas coisas. Dieu faisant beaucoup de choses. Eles vinham felizes, Ils étaient très heureux, vinham agradecidos, ils remerciaient le Seigneur, porque Deus havia feito parce milagres, que Dieu avait porque fait des miracles, Jesus havia feito parce que milagres. Jésus avait fait des A miracles. Bíblia diz que aquela multidão Et la Bible dit que cette foule que vinha juntamente com Jesus qui marchait avec Jésus, estava chegando à porta ils arrivaient à la porte da cidade chamada de Naim. dans la ville de Nain. Aquela multidão Et chaque foule estava entrando na cidade. marchait dans la ville. Eles vinham alegres, Ils étaient heureux, eles vinham ils felizes. étaient très joyeux. É possível até que viessem cantando, C'est possible même qu'ils chantent agradecendo a Deus pelos en milagres. remerciant le Seigneur pour les Mas miracles. perceba Mais une chose que a Bíblia Sagrada fala que la Bible dit de uma outra multidão d'une autre multitude que vinha acompanhando qui accompagnait uma mulher une femme que era viúva qui était veuve e que agora et qui maintenant estava indo sepultar o seu único filho. faisait l'enterrement de son unique fils. Ao contrário da multidão Différemment de que l'autre foule estava juntamente com Jesus, qui était avec Jésus, aquela mulher vinha acompanhada cette femme était de accompagnée uma multidão d'une foule que estava cheia de tristeza. qui était remplie de tristesse. Era muito comum naquela época C'était très commun à l'époque que as pessoas contratassem algumas choradeiras ou mulheres carpideiras que des personnes étaient employées pour pleurer pendant que se les enterrements. trajavam de roupas de viuvez, Ils étaient avec des habits de veuve, roupas de luto, des habits de... vinham pela rua Et ils marchaient dans la rue. chorando em alta voz, Et ils pleuraient à voix haute, clamando em alta en voz, clamant à voix haute. pegavam terra, Ils prenaient de la terre, jogavam para cima, ils jetaient en l'air, na altura da sua cabeça, au-dessus de leur tête, chorando, en pleurant, manifestando en manifestant aquela situação de desespero. le désespoir. Esta multidão Et cette foule que vinha acompanhando aquela mulher qui accompagnait cette femme era a multidão da morte, de la mort, era a multidão do sepultamento, multitude de l'enterrement, multidão que não tinha la esperança, foule qui n'avait pas era a multidão que d'espérance, estava derrotada, la foule qui était era a multidão que não havia en faillite, expectativa. il n'avait plus d'espoir. Mas olha o que a Bíblia diz, Mais regarde ce que la Bible dit, que estas duas que multidões, ces deux foules, elas se encontraram. elles se sont rencontrées. De um lado, De côté, a multidão que estava com Jesus, la foule qui était avec Jésus. do outro lado, De l'autre côté, a multidão que estava com aquela la foule qui viúva. était avec cette veuve. Do lado de Jesus, Du côté de Jésus, a multidão da vida. la foule de la vie. Do lado da viúva, Du côté de la a veuve, multidão da la morte. foule de la Do mort. lado de Du Jesus, côté de Jésus, a multidão da alegria. la multitude de la joie. Do lado da viúva, Du côté de la a veuve, multidão da la tristeza. multitude de la Do tristesse. lado de Du Jesus, côté de Jésus, a multidão da esperança. la foule de Do l'espérance. lado da viúva, Du côté de la a veuve, multidão do desespero. la foule du Do désespoir. lado de Du Jesus, côté de Jésus, a multidão do milagre. la foule du miracle. Do lado da viúva, Du côté de la a veuve, multidão que precisava do la milagre. foule qui avait besoin Do du lado miracle. de Du Jesus, côté de Jésus, a multidão daqueles que contemplavam la foule de ceux qui voyaient as poderosas ações de Deus. les miracles de Do Dieu. lado daquela viúva, Du côté de la veuve, aqueles que precisavam ceux qui avaient besoin do milagre da parte de le Deus. miracle de la part Eu de não Dieu. sei Je ne sais pas em que multidão dans quelle foule você está nesta noite. tu es ce Se a soir. multidão que já está com Jesus, tu es dans la foule, ou a multidão daquela viúva. dans la foule qui avait Uma coisa eu tenho a te dizer: j'ai une chose à te a dire. multidão de Jesus La foule já chegou aqui neste lugar. est déjà arrivée. Ele já chegou neste lugar Jésus est para arrivé te ici. entregar a vitória, para abençoar a tua vida, para te trazer o teu milagre, para fazer aquilo que você precisa. Pour faire ce que toi tu as besoin. Só aqueles que creem aplaudam o Senhor Jesus nesta noite. Applaudissez le Seigneur Jésus ce soir.
Jesus chega diante daquela multidão. Jésus est arrivé devant cette foule. Olha para aquela situação. Et il regarde la situation. E a Bíblia diz que Jesus Et la Bible dit que Jésus, moveu-se de íntima compaixão. il était ému de compassion. Será que você entende isso? Est-ce que tu comprends? Eu explico para você. J'explique pour toi. No original grego, Dans l'original grec, mover-se de íntima compaixão être ému de compassion, é a mesma coisa c'est la même chose que colocar-se que mettre no lugar do outro, à la place de l'autre, sentir sentir a dor que o outro está sentindo. la douleur que l'autre ressent. Quando a Bíblia diz La Bible dit que Jesus moveu-se de íntima compaixão, que Jésus était ému de compassion. a Bíblia está La dizendo Bible dit que Jesus estava se colocando que Jésus se mettait no lugar daquela mulher. à la place de cette femme. Jesus estava sentindo Jésus sentait a dor que ela estava sentindo. la douleur de cette femme. Deixa eu dizer uma coisa para Je você voudrais nessa te dire une noite. chose ce soir. Você serve um Deus Tu sers un que Dieu sabe o que você está passando, qui sait ce que tu passes. sabe a dor que você está Il sentindo, connaît ta douleur. que sabe os problemas que você está Il enfrentando. connaît les problèmes que Você tu tem as. Deus Tu as un Dieu que te conhece qui te connaît por dentro e por fora, à que l'intérieur. conhece o teu deitar e o teu levantar, Il connaît ton que passé. sabe quem você é, Il sait qui tu es o au jeito présent. que você chegou hoje aqui. Comment tu es arrivé Ele ici. já está de pé Et il est debout no alto da sua glória dans sa gloire para te abençoar neste lugar, pour te bénir ici dans cet endroit. porque ele se coloca no teu lugar, Parce qu'il se met à ta place. porque ele sente a dor que você sente. Parce qu'il ressent les douleurs que tu sens. Aí talvez você pergunte, Peut-être que tu demandes, pastor, o que aquela mulher tinha de diferente? pasteur, qu'est-ce que cette femme avait de différent? Eu explico. Et je explique. É por isso que eu amo a Bíblia. C'est pour ça que j'aime la Bible. Nada está escrito por acaso. Rien n'est écrit par hasard. Tudo que a Bíblia diz Tout ce que la Bible dit, tem propósito, il y a un objectif, tem il y significado. a une signification. Quando a Bíblia diz Quand la Bible dit que Jesus colocou-se que Jésus s'est mis no lugar daquela mulher, à la place de cette femme, sentindo a dor que ela estava en sentindo, ressentant la douleur qu'elle sentait, existe motivo, il y a un motif, existe propósito. il y a un objectif. A Bíblia diz La Bible dit que aquela mulher que cette femme, era viúva. elle était veuve. Diga viúva, Si, veuve. diga viúva, Répète, veuve. diga viúva. Si, veuve. E a Bíblia diz La Bible dit que aquela mulher que cette femme, estava indo sepultar elle était en train d'enterrer o seu único filho. son unique fils. Diga único filho. Dit unique fils. Olha, querido irmão, Mon bien-aimé, dentro do contexto hebreu, dans le contexte des Hébreux, que não é a mesma coisa que o contexto bíblico, qui n'est pas comme le contexte biblique, não era fácil ce n'était pas facile nascer mulher. de naître comme une femme. Mulheres, ouçam o que eu vou dizer agora. Les femmes, écoutez-moi maintenant. Dentro do contexto judaico, Dans le contexte de juif, não era fácil nascer mulher. c'était pas facile d'être une femme. Todas as vezes Toutes les fois que uma mulher ficava grávida, qu'une femme restait enceinte, o marido logo esperava le mari attendait déjà que o fruto daquela que le gravidez fruit de cette, fosse homem. c'était un homme. Geralmente, Maintenant, judeu quando orava, les juifs, quand ils adoraient, agradecia a Deus ils remerciaient Dieu por não ter nascido gentil, pour ne pas être né païen, escravo esclave e nem mulher. et ni femme. Ele dizia: Senhor, obrigado, Il disait Seigneur merci porque eu não nasci gentil, parce que je ne suis pas porque eu não païen, nasci escravo parce que je ne suis pas e esclave, porque eu não nasci mulher. parce que je ne suis pas une femme. Não era fácil nascer mulher C'était pas facile de naître une no femme contexto judeu. dans le contexte juif. Quando uma mulher nascia, Quand une femme était en train de naître, ela era vista com desconfiança. elle était vue avec un mauvais regard. Sabe o que era que mudava a sorte de uma mulher? Tu sais qu'est-ce qui changeait l'histoire d'une femme? Se ela arrumasse bom casamento. Si elle avait un bon mariage. O pai Un père olhava para sua filha regardait pour sa fille e dizia: et disait tomara que tu arrume bom casamento. Dieu veuille que toi tu arrives à avoir un bon mariage. Tomara que você consiga bom partido. Je voudrais que tu aies un bon mariage. Tomara que você consiga bom marido. J'espère que tu aies un bon mari. Somente dessa maneira Et seulement de cette façon, eu vou poder me livrar de você. je pourrais me débrouiller de toi. Dentro do contexto judeu, Dans le contexte juif, era o pai da noiva c'était le père de que pagava o dote qui payait para que ela se qui casasse. payait pour qu'elle puisse se Ou marier. seja, Ça veut o dire, pai tinha que casar, tinha que pagar. devait payer, O pai tinha que pagar le père devait payer para casar a filha. le mariage de sa fille. A filha Parce que la fille era peso para o pai. était un poids pour le père. A filha La fille não poderia ajudar aquele pai. ne pouvait pas aider le père. A filha La fille não poderia dar esperança de futuro para aquele pai. ne pouvait pas porter de l'espérance pour son père. A única coisa que ela podia fazer de bom L'unique chose de bon qu'elle pouvait faire, era arrumar bom casamento. c'est avoir un bon mariage. Quem está esperando
esperando um bom casamento aqui de Qui est-ce qui glória a attend Deus? un bon mariage? Donne gloire. Graças a Deus, alguém está esperando ainda um bom casamento. Est-ce qu'il y a Glória a quelqu'un qui attend un Deus. bon mariage? Aquela menina Cette femme passou a vida toda avait passé toute sa vie sendo discriminada por ter nascido mulher. en étant rejetée parce qu'elle était une femme. Mas a sorte dela mudou, Mais sa chance a changé. porque um dia um rapaz se interessou por ela. Parce qu'un jour, elle a réussi à E voir por causa disto, quelqu'un intéressé en elle. ela arrumou um bom casamento. Et elle s'est mariée. Agora já casada, Et maintenant, mariée déjà, ela fica grávida. elle reste enceinte. A segunda coisa que podia restaurar uma mulher Une chose aussi qui pouvait restaurer une é que femme, na sua primeira c'est gravidez que dans sa première, ela desse à luz a um menino. quand elle devenait enceinte, qu'elle puisse faire un homme. Aquela mulher, Et cette femme, agora casada, maintenant mariée, agora grávida, avec un enfant, quando o filho nasce, quand son enfant naît, para a alegria daquela pour família, la joie de cette famille, é um menino. c'était un homme, Nasce o menino, c'était un garçon. a família está em festa, La famille est en tem fête. ações de graças, Ils ont des actions de tem grâce. alegria, Ils ont de la tem joie. culto, Ils en font de tem culte. glorificação a Ils Deus. glorifient Dieu. Alguém pode até ter dito, Peut-être quelqu'un avait dit, Deus mudou a sorte dela. Dieu a changé son sort. Nasceu mulher, Elle est née une femme, mas arrumou um bom casamento. mais elle a eu un bon O mariage. primeiro filho dela, Et son premier fils était un homme. Deus está mudando a sorte dela. Dieu change son Deus está histoire. abençoando a vida Dieu dela. bénit cette femme. Mas olha uma coisa, Mais une chose que je voudrais attirer a ton história attention, desta mulher l'histoire de cette femme começou a mudar a commencé à changer. no dia que o marido dela morreu. Le jour que son mari est mort. O marido dela, Son mari, ao morrer, quand il est mort, fez com que aquela mulher il a fait que cette femme, perdesse a sua condição social. elle perde sa situation Já que a financière. palavra viúva Le mot veuve vem de duas expressões. vient de deux expressions. A primeira expressão vem do hebraico. La première expression de l'hébreu, Almanar almana, significa veut dire aquela que vive no silêncio, celle qui vit dans le silence, aquela que vive na solidão. celle qui vit dans la solitude. Ser viúva Être veuve também voulait dire, vinha do grego, venait du grec, kera. kera, Diga kera, dit kera, significa qui veut dire destituída, être sans aquela que tinha uma posição la position, celle qui avait une position, e agora foi et destituída. maintenant elle n'a plus de position. Aquela mulher Cette femme, perdeu a posição, elle a perdu la position, perdeu o que o seu marido tinha lhe dado. elle a perdu ce que son mari avait donné. Agora ela é viúva. Maintenant c'était une veuve. À luz da lei dos Selon, judeus, selon la loi des Juifs, só havia três il coisas n'y avait que trois que choses poderia acontecer com aquela mulher. qui pouvaient arriver avec cette Se femme. ela fosse viúva Si elle était veuve e não tivesse filhos, et elle n'avait plus d'enfants, era aplicada a ela elle a été appliquée a lei do levirato. la loi du Léviré. Se você ler a Bíblia, Si tu lis la Bible, em Deuteronômio 25, dans Deutéronome chapitre 25, versículo 5 ao versículo 10, verset 5 jusqu'au 10, você encontrará neste texto va rencontrer ce texte, a lei do levirato, la loi de Lévite, que dizia o seguinte: qui dit se uma mulher ficar viúva que si une e femme ela não devient tiver veuve, filhos, si elle n'a pas de o fils, parente mais próximo le parent le plus deve proche casar-se com ela doit se marier avec até elle que ela dê jusqu'à ce qu'elle ait filhos des enfants para suscitar pour avoir descendência de cette para descendance aquele que morreu. pour celui qui est mort. Essa era a lei do levirato. C'était la loi qui était Mas établie. ela não podia ser aplicada Et elle ne pouvait pas être a esta mulher à cette femme porque ela tinha um filho parce qu'elle avait déjà un quando o enfant marido dela morreu. quand son mari était A mort. segunda coisa que acontecia Une deuxième chose qui arrivait quando uma mulher era viúva, quand une femme était veuve, se ela tivesse si filhos elle avait des enfants e o marido dela ao morrer et son mari meurt, tivesse deixado dívidas, s'il avait laissé des dettes, ela deveria elle devrait entregar seus filhos como escravos remettre ses enfants comme des esclaves para pagar a dívida. pour payer les dettes. Vocês se lembram do segundo livro dos reis, Tu te rappelles dans le second livre des rois, chapitre do 1er, versículo 1 ao 7, verset 1 à 7, quando aquela viúva chega com Eliseu quand la veuve arrive à para Élisée dizer para ele: en disant, tu sabes que o meu marido, teu servo, tu sais que mon mari, ton temia serviteur, Deus, il avait crainte de mas l'éternel, morreu mais il est mort deixando dívidas. en laissant des dettes. E agora Et maintenant, os credores ceux qui estão veulent batendo na minha porta demander les dettes, ils para frappent à la cobrar a porte dívida. pour recevoir les dettes. Flávio Joséfo, Flavio Joseph, grande historiador hebreu, un grand chercheur hébreu, diz que este homem il dit que cet homme era Obadias, était Obadias, aquele homem cet homme que era servo de qui Acabe, était serviteur d'Akab. emprestou dinheiro, pastor Silvão, Il a emprunté de para l'argent sustentar 100 profetas. pour
soutenir sans em uma prophète caverna, dans une a caverne pão e água, avec pain et de l'eau quando Jezabel estava perseguindo pendant que Jézabel persécutait les prophètes. aquele homem, Cet homme, contraiu aquela dívida il a eu cette para dette sustentar aqueles pour profetas. soutenir les prophètes. Deixa eu dizer uma coisa para Je voudrais te você: dire une chose ce Deus soir. nunca fica devendo nada para ninguém. Dieu, il n'a pas Se de você dette. faz alguma coisa para Si tu Deus, fais une chose pour Dieu, ainda que o tempo passe, même que le temps Deus passe, nunca vai se esquecer Dieu ne s'oublie daquilo que jamais você fizer para de Ele. ce que toi tu as Tudo que fait. você tem feito para Tout Deus ce que tu as fait pour está no Dieu memorial de Deus, est dans les está registrado nos anais da história de Deus. les livres de E Dieu. no tempo de Deus, Dans le temps de Dieu, Ele vai te recompensar, il va te Ele récompenser, vai te il va abençoar, te bénir, Ele vai te dar aquilo que você il precisa. va te donner ce que toi tu as besoin. Aquele homem morreu, Cet homme est mort. deixando uma dívida para aquela mulher. On les une dette pour cette Ela femme. vai até o profeta Eliseu Elle est allée jusqu'au e prophète ele Élisée pergunta para ela: et elle demande, o que você tem na sua casa? qu'est-ce que tu as dans ta maison? Ela diz: eu não tenho nada. Elle a dit, je n'ai rien. Disse: nada. Il a dit, quoi, rien? Não, realmente eu tenho alguma Il dit, coisa. oui, c'est vrai, j'ai quelque Eu chose. tenho um pouco de azeite na J'ai botija. un peu d'huile dans le vase. Aí o profeta disse para ela: Donc le prophète lui dit, vai, va, empresta vasilhas, prends des vases, vazias, des vases, não poucas, pas peu de vases, muitas, beaucoup de vases, muitas, beaucoup, muitas, beaucoup de vases. porque o milagre vai Parce que acontecer. le miracle viendra E o azeite não cessará na tua casa. et l'huile ne manquera O point. azeite não cessará na tua casa. L'huile ne manquera point. Aquela mulher Et cette femme, acreditou na palavra do elle profeta. a cru dans la parole du Foi prophète. na casa dos seus vizinhos. Elle est allée chez ses Pegou voisins vasilhas emprestadas. et elle a pris des récipients. Entrou na sua casa. Elle est entrée chez elle. Pegou aquela botija. Elle a pris le verre, Diga botija. dit le vase. Você sabe o que era uma Je botija? sais qu'est-ce que c'est d'un récipient. Era o menor vaso. C'était le plus petit Era a vase. menor vasilha C'était la plus petite que uma mulher podia ter em casa. qu'une femme avait chez elle. Diga o que aquela mulher tinha em casa. Ce que cette femme avait A chez elle. botija La bouteille pequena. petite, Diga botija. 10 bouteilles, À luz da lógica humana. selon la logique humaine, Não pode encher vasilha. ne peut pas remplir un É vase. vasilha Le vase que enche qui botija. remplit la bouteille. É vasilha Et la que enche vase qui botija. remplit la bouteille. Mas diga para quem está do seu lado. Mais dis pour celui à côté Deus de que toi, nós servimos é grande. le Dieu que nous sommes Ele est quer grand. operar. Comment il veut Ele faire? quebra a lógica humana. Il casse la Ele logique humaine. faz aquilo que o homem não acredita. C'est que là, Só para mostrar que ele é Deus. montrer qu'il est Dieu. Quando ele quer te abençoar, Quand il veut ele usa a botija para encher a vasilha, para mostrar que o milagre vem dele. Il utilise la bouteille pour remplir le vase, pour montrer son miracle. Deus está dizendo nesta noite para você: Je te dis ce soir, qual é o tamanho do milagre que você precisa? quelle est la taille du Qual é o miracle tamanho do milagre que você precisa? que tu as besoin? Qual é o tamanho do milagre que você precisa? Qual é a taille do Quem já milagre? está com as vasilhas? Quem já está com as vasilhas? Qui est-ce qui a Quem já des está com as vasilhas? Qui est-ce qui a Quem des já está com as vasilhas? Pour recevoir Quem já la está com as bénédiction? vasilhas? Qui est-ce qui a des Então começa a emprestar. Começa a emprestar vasilhas aí nesta noite. Porque nesta noite o milagre vai ser grande na tua vida. Dieu va faire des miracles dans ta vie. A terceira coisa que podia acontecer La troisième chose pouvait arriver quando uma mulher se tornava viúva, quand une femme devenait veuve. se ela tivesse filho, Si elle avait des enfants, não era aplicada a lei do levirato. elle n'avait pas la loi qui s'appliquait en Mas se elle. ela fosse muito velha Et si elle était très e vieille o filho não tivesse como a sustentá-la, et son fils ne pouvait pas la soutenir, especialmente se ele morresse, principalement s'il mourait, só havia uma saída para aquela mulher: il y avait une seule sortie pour cette femme, mendigar demander de l'argent ou se prostituir. ou devenir prostitute. Por que eu contei esta história? Pourquoi j'ai raconté cette histoire? Porque senão você não entende Parce que sinon tu ne comprends por pas. que Jesus se moveu de íntima compaixão. Pourquoi Jésus il a eu de la Pastor compassion? Silvan, Pasteur Sylvain, Pastor Edson, Pasteur Edson, aquela mulher não estava indo enterrar o filho. cette femme n'enterrait pas seulement un Aquela enfant. mulher estava indo enterrar sua esperança. Cette femme enterrait son espérance. Aquela mulher estava enterrando os seus Cette sonhos. femme enterrait ses rêves. Aquela mulher estava enterrando as